Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Que bom ter você conosco novamente nessa jornada rumo ao vestibular. Eu sou o professor Elias e sou um homem pardo, sexo masculino, 42 anos, cabelos pretos, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans preta, a camisa do Preveste UEA e o ambiente da aula é um estúdio de televisão. Eu vou usar uma tela interativa para anotações. Vamos nessa? A aula de hoje é sobre a pré-história. E quando a gente começa a falar de pré-história, na nossa mente é importante já visualizar que a pré-história é dividida em períodos. Nós temos um período paleolítico, nós temos um período neolítico, nós temos uma fase final aí que a gente chama de idade dos metais, e essa divisão é uma divisão importante para a gente visualizar. Show de bola? Período paleolítico, período neolítico e o finalzinho ali, a fase da idade dos metais. Agora, uma outra coisa muito importante que já de cara a gente tem que ter em mente quando fala de pré-história é os problemas desse termo, pré-história. O que a gente chama de pré-história? A gente chama de pré-história tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita. E por que esse termo é um termo problemático, professor? Bom, a gente tem alguns problemas para a gente sinalizar. O primeiro deles é que quando eu falo que pré-história é tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, esse termo, ele está remetendo a quê? Ele está remetendo à ideia de que antes da invenção da escrita não existiu história. E eu posso dizer isso? Eu posso dizer que se não existe escrita, também não tem história? Qual é o problema disso? O problema disso é que a escrita ela não surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares. E ainda hoje, alguns grupos vivem sem escrita. Então, se eu disser que só é história se tem escrita, e o pessoal que vive sem escrita até hoje, não está fazendo história? Está fazendo história. Então, o ideal não seria falar numa pré-história. O ideal seria falar numa história dos povos sem escrita, talvez. Seria um termo mais apropriado, beleza? Agora, a gente tem um outro probleminha. Vamos ver qual é o outro probleminha desse termo pré-história? Olha só, o outro problema é esse aqui, ó. Quando eu falo de uma pré-história vinculada à escrita, eu estou me ligando a uma visão positivista de que a história não pode ser feita sem documentos escritos. Isso é lá do positivismo. Só que hoje a gente já tem uma outra visão. Hoje a gente sabe que quando a gente fala de fontes históricas, a gente não mais está simplesmente dando todo o protagonismo para as fontes escritas. Hoje nós temos registros não escritos que são reconhecidos como fontes históricas. Vestígios materiais, pinturas rupestres, esculturas, relatos orais, isso também é fonte histórica. Então, a gente não pode simplesmente achar que todo o peso está nas fontes escritas, que a história não pode ser feita sem documentos escritos, como era lá a proposta do positivismo. E aí, a gente também precisa ter em mente de que as fontes escritas também têm problemas. Os documentos nem sempre trazem a verdade absoluta, eles trazem, às vezes, versões sobre um determinado fato. Então, também essa questão de dar muito peso para as fontes escritas é uma questão que a gente precisa considerar quando fala desse termo aí, pré-história. Show de bola? Dito isso, vamos então para algumas considerações interessantes quando a gente fala de pré-história. Falou de pré-história, de cara a gente tem que pensar nessa questão da origem da vida, né? E nós, obrigatoriamente, vamos passar pelo evolucionismo. É a teoria que é estudada nas universidades, no meio acadêmico, que é cobrada nos vestibulares. Claro que a gente tem toda uma discussão, né, com as demais teorias, com as demais explicações que batem de frente com o evolucionismo, mas para o nosso caminho aqui da pré-história, dentro do caminho do vestibular, a gente vai sinalizar a questão do evolucionismo. E o evolucionismo defende que a vida surgiu como obra do acaso, que ela é resultado de um lento processo de evolução. A base principal é o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. E aí, dentro dessa proposta, os pesquisadores, os arqueólogos, todo mundo que trabalha com essa ideia de pré-história, entende que esses primeiros seres humanos teriam surgido na África. Beleza? Show de bola? Quando a gente fala também de origens, a gente tem a história trabalhando junto com a arqueologia, a história trabalhando junto com a paleontologia, para poder aprofundar o conhecimento sobre a evolução desses hominídeos e entender como é que foi essa árvore genealógica da humanidade. E aí, dentro desse estudo, a gente tem vários hominídeos que já foram identificados com as suas respectivas características, e são vários, né? Aqui a gente só sinalizou o Homo ergaster, o Neandertal, o Homo sapiens, cada um deles
tem sido estudado a partir das evidências arqueológicas, a partir de toda uma série de estudos em conjunto feitos pelos profissionais da área e que foram identificando as características de cada um deles e tudo mais, beleza? Muito bem, outra coisa importante que a gente precisa pensar quando fala em pré-história é as características de cada uma dessas fases da pré-história. A gente tem uma primeira fase que a gente chama de período paleolítico. E qual é a origem desse termo, né? O termo vem do grego palaios, antigo, e litos, que significa pedra. E esse termo, essas divisões, elas geralmente são feitas a partir dos estudos, né, que os profissionais da área empreendem e que vão utilizando vários critérios, como, por exemplo, a questão dos instrumentos que foram deixados pelos primeiros seres humanos, né? A partir desses instrumentos, eles vão também categorizando essas divisões. E aí, quando a gente fala de um período paleolítico, a gente fala de uma época que vai de 2,7 milhões de anos a 10 mil anos atrás, onde os instrumentos que eram fabricados naquela época eram fabricados a partir de lascas de pedra, ossos ou até mesmo madeira. Então, eram instrumentos rudimentares que eram utilizados nessa época do período paleolítico. Tranquilo? Outra coisa também que é importante a gente marcar no período paleolítico é isso aqui, ó. No período paleolítico, a gente tem uma característica que é a questão do nomadismo. Eles ocupavam lugares por períodos relativamente curtos. Eles ficavam em abrigos provisórios, grutas, cavernas, tendas feitas de peles de animais, cabanas feitas de galhos de árvores. E a economia deles era uma economia coletora. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta. E quando a gente fala de caça, quando a gente fala dessa economia voltada para essas atividades, a gente pensa logo na questão do mamute, né? Imagina os caras caçando ali um mamute para poder se alimentar nessa época do período paleolítico. Então essa economia é uma economia baseada na caça, baseada na pesca, baseada na coleta, né? Então é interessante a gente pensar nisso daí. E aí dentro disso a gente tem uma pergunta da Manu. Manu tá chegando aí para fazer uma pergunta pra gente. Fala pra gente, Manu, qual é a sua dúvida? Professor Elias, havia divisão de tarefas na pré-história? Olha, uma pergunta super interessante, Manu, você está fazendo agora, porque trata dessa questão de como é que funcionava o trabalho ali na pré-história. E a partir daquilo que os pesquisadores foram levantando, foram identificando, essa divisão de tarefas funcionava da seguinte maneira. Me acompanha aqui, olho na tela, olha só. A divisão de tarefas funcionava assim: os homens fabricavam ferramentas, construíam abrigos, caçavam, pescavam. E as mulheres? As mulheres coletavam raízes, frutos, folhas, grãos, mel, insetos, ovos, além de fazerem artesanato. Tranquilo? Show de bola? Beleza! Uma outra característica do período paleolítico é a questão das pinturas rupestres, né? Nós temos pinturas, gravações feitas nas paredes das cavernas, e essas pinturas rupestres são interessantes porque elas indicam já essa questão de como é que estava o pensamento, né? Como é que era desenvolvido o pensamento naquele momento, as habilidades de aprendizagem que eles tinham. Então isso também é interessante a gente marcar ali no período paleolítico e quando a gente fala de pinturas rupestres, né? Outra coisa importante do Paleolítico é a descoberta do fogo. O fogo, a descoberta dele acontece no período Paleolítico a partir da observação dos efeitos causados pela queda dos raios nas árvores. E a descoberta do fogo foi super importante. Por quê? Porque a partir daí eles puderam ter abrigos iluminados e aquecidos, eles puderam cozinhar carne, eles puderam armar fogueiras, eles puderam afugentar animais. Então isso tudo foi super importante nesse período Paleolítico, a partir da descoberta do fogo. O outro período é o período Neolítico. Esse período, a origem do termo, né, o período neolítico, ele também é conhecido como Idade da Pedra Polida, né? E aí você tem um marco que estabelecido a partir dessa transição do Paleolítico para o Neolítico, que seria esse momento em que eles começam a desenvolver a agricultura e que alguns autores passaram a chamar de Revolução Neolítica, beleza? Dentro disso tem uma pergunta do Gui. Gui tá chegando aí para perguntar pra gente. Fala pra gente, Gui, qual é a tua dúvida? Oi, professor Elias. Eu tenho uma pergunta. Por que o termo Revolução Neolítica não é aceito por alguns autores? Olha, Gui, o termo Revolução Neolítica é contestado por alguns autores porque eles entendem que não é exatamente uma revolução, um processo imediato, essa transição do estilo de vida da economia coletora para uma economia produtora, que é essa questão da agricultura. E aí, por isso, não seria propriamente uma revolução para alguns, né? Seria uma transição gradual. Quer ver? Olha na tela, olha só.
Essa transição gradual, ela seria marcada por esse processo, né? Nós temos alguns grupos que permanecem nômades e que adotam outros modos de vida, né? E outros vão se sedentarizando e vão, consequentemente, desenvolver a agricultura e a criação de animais, beleza? Dentro disso, eles acabaram também tendo um aumento populacional, motivado pelas boas colheitas e pela boa alimentação, e isso também acabou sendo uma característica do período neolítico. O próximo período é a Idade dos Metais, seria a fase final, que é marcado pelo desenvolvimento e pela utilização de técnicas de fundição, e tem uma datação proposta para uma Idade do Cobre entre 5.000 a.C., a Idade do Bronze 3.300 e a Idade do Ferro 1.200 a.C. Esses seriam os principais períodos da pré-história com as suas características gerais. Show de bola? Agora a gente vai para uma questão para você responder e você perceber como, às vezes, numa questão de vestibular, a resposta está no próprio texto. Olha só essa questão. Olha na tela, olha para mim. De 400 mil a 40 mil anos atrás, pequenos grupos de neandertais se distribuíram por uma região que hoje abrange a Europa, o oeste da Ásia e o Oriente Médio. Desde o sequenciamento do genoma neandertal em 2010, os dados genéticos sugerem com frequência que em algumas das ocasiões em que se encontraram, sapiens e neandertais se reproduziram e deixaram descendentes. Olha isso, é super importante, ó. Eles se encontraram, eles se reproduziram, eles deixaram descendentes férteis. Por essa razão, populações humanas atuais, sem ancestralidade exclusivamente africana, abrigam em seu genoma trechos de DNA neandertal. Não há evidências de que neandertais tenham vivido na África. Os especialistas defendem que essa pequena contribuição dos neandertais tem influenciado certas características dos seres humanos modernos. Vários estudos já associaram genes neandertais a traços mais vantajosos, como um sistema imune mais robusto, ou desvantajosos, como maior risco de desenvolver doenças como diabetes ou depressão. Esse é o texto. O texto, então, está falando dessa interligação entre neandertais e sapiens. E aí vem a pergunta. A ideia de que sapiens tenham convivido com neandertais não é nova. Antes dos estudos de DNA antigo, já existiam evidências arqueológicas dessa coexistência no Oriente Médio e na Europa. Cavernas em Israel e na Jordânia guardam resquícios de ocupação em sequência das duas espécies. Além disso, alguns fósseis apresentavam traços mistos de sapiens e neandertal. Show! Agora, qual é a pergunta? A pergunta é: o texto apresenta resultados recentes de pesquisas sobre a evolução humana e destaca, entre outros aspectos, o que o texto está destacando aqui. Olha na tela, olha só. Será que ele está articulando conhecimentos obtidos por meio de pesquisas científicas de áreas diferentes na busca de explicações sobre origens, movimentação, evolução dos ancestrais humanos? Essa aqui está bonita pra gente. Por quê? Porque ele está falando não só da arqueologia, está falando não só dos fósseis, mas está falando também dessa questão genética, está falando também desse encontro, né, entre esses dois grupos e como isso pode ter deixado contribuições genéticas para os descendentes. Então nós temos áreas que estão se interligando aqui. Tá bonita pra gente. Bora ver a próxima? Olha só. A próxima diz: combinação de exemplares de diferentes espécies com uma origem apenas de problemas. Apenas de problemas? Não. Apenas de problemas não, porque a gente vê lá no texto, quando a gente volta no texto, ele diz que não é só problema que gera, ó, tem traços mais vantajosos também que os neandertais estão trazendo como contribuição, né? Então não são apenas problemas, né? A próxima, ele diz, percepção da complexidade dos contatos entre os antepassados e seres humanos e o isolamento rigoroso que havia entre seus representantes. Isolamento? De jeito nenhum, porque se eles se encontraram, neandertais e sapiens, então não houve um isolamento rigoroso. Show de bola? Hipótese mais provável de origem dos ancestrais humanos na África e posterior circulação e transferência das várias espécies para os demais continentes. Ele não está falando dessa hipótese mais provável dos ancestrais começando na África, até porque ele diz no texto que os neandertais nem passaram pela África, né? Ele diz lá no texto que não tem evidências, né, de que os neandertais, tenham vivido na África aqui, não tem evidências de que eles tenham vivido na África, ok? Então não é esse o foco do texto, ok? E a última limitação do conhecimento acerca das origens dos seres humanos, que continua a ser objeto de especulação filosófica destituída de bases documentais, de jeito nenhum, né? Pelo contrário, o texto está mostrando que vários conhecimentos se interligam para a gente conhecer mais sobre a pré-história e que esse conhecimento, então, não é um conhecimento limitado que não tem base documental. Pelo contrário, tem fonte, tem base, está avançando, está cada vez mais conquistando espaço esse estudo da pré-história. Então, você vê que é uma questão simples, é uma questão que precisava de interpretação de texto, não tanto dos assuntos específicos. Show de bola? Tranquilo? Gente, na aula de hoje, a gente estudou alguns aspectos importantes da pré-história, que é um assunto importante para o vestibular da UEA. Continua seguindo a gente em todas as nossas redes sociais. Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau!